Oi, meninas. Passei por uma situação agora há pouco, quando eu fui levar as crianças na escola, bem complicada. Quando eu estava subindo, na saída da rotatória, na Nelly Martins, todo mundo sabe que é bem movimentado para deixar as crianças, eu vi que tinha um acidente. Coisa pequena, um carro bateu, parecia que tinha batido atrás do outro. Quando eu voltei pela mesma Nelly, eu vi um senhor muito alterado, partindo de dedo, gritando para cima de uma moça. E a moça estava muito desesperada, com as duas mãos no rosto, chorando muito. E assim, ao que eu entendi, ela estava sozinha. Aí eu fiz a volta no quarteirão, estacionei e fui para tentar ajudá-la. Nessa hora, esse homem já não estava mais e estavam os dois carros batidos. Aí eu fui entender que ela, de uma certa maneira, tinha contribuído para o acidente, porque ali na saída da rotatória, meio confuso, e ela barrou na lateral do carro que estava atrás. O carro dela tinha seguro, então, sabe, nem tinha estresse para se ter, né? Aí disso a gente tira algumas lições que eu quero compartilhar com vocês, que eu estava voltando e pensando. Quando eu desci, essa moça, eu cheguei perto dela, tinha uma senhorinha, tinha mais uma outra senhora e uma outra moça. Só que essa moça, que foi a que foi gritada, ela estava muito nervosa. Imagina uma pessoa que as mãos estão assim. Ela estava tentando segurar o celular, ela não estava conseguindo. E aí eu abracei, eu falei, tá tudo bem com você? Calma, tá tudo bem, foi só um acidente. Porque foi um acidente, a gente passa por acidentes na vida, né? E aí a senhora que estava mais próxima dela falou, tem seguro, calma. E a gente vê nessas horas como é importante a gente ajudar umas às outras. Porque já me aconteceu de alguém bater no meu carro e voar de dedo para cima de mim, querer me enfrentar e querer me machucar. Entende? Isso já aconteceu com a gente, as pessoas estão erradas, mesmo assim elas vêm para cima da gente. Mesmo que a gente esteja errado, são só coisas. E aí eu quero deixar algumas lições para vocês, que eu dei também para elas. É o seguinte, eu já fui um tempo atrás engavetada. Eu tava parada, tinha um semáforo, eu tava parada, tinha um carro parado atrás de mim e alguém muito doido veio a toda velocidade, bateu no carro de trás, que foi jogando, me jogou também. A sorte que não foi grave. Então, primeira lição, fique distante do carro da frente. Segunda lição, se não teve vítima, você pode até ser multada se você ficar na saída de uma rotatória. Você imagina você, que é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se você ficar com um carro batido no meio da Ceará. Eu já vi gente fazer isso, na saída de uma rotatória, entende? Primeira coisa, você liga o pisca-alerta, você vai até o bagageiro, você tira o seu triângulo, aquela coisinha assim, certo? Se você não sabe, nunca viu, não sabe como é que monta, que nem a moça não sabia montar o triângulo. Você vai lá agora no seu carro e olha, certo? Aí você dá 1,5 m, mais ou menos, o seu carro e coloca o triângulo, porque aí se um maluco vier para bater no seu carro, que às vezes você vai estar na frente do carro, entende? A outra pessoa pode estar na frente do seu carro. Então, o triângulo, o cara vai bater primeiro no triângulo, entendeu? E aí, antes de acertar seu carro, que vai acertar você, que vai acertar outro carro, pode machucar outra pessoa. Você entende? Então, é para isso que serve o triângulo, para avisar os incautos que tem um acidente ali. E as pessoas também não vão amontoar atrás, porque o carro dela estava intacto atrás. Então, né, as pessoas começaram a amontoar atrás do carro dela. Aí eu disse para ela, liga o pisca-alerta, coloca o triângulo, respira, sorria, Jesus te ama, tudo é lindo. Foi só coisas, coisas vão e coisas vêm. E aí, então eu estava mais preocupada com a moça, tá? E ela estava assim muito nervosa, porque quem já foi gritado por um homem sabe o peso que isso tem. Não tem coração que aguenta, um estranho partir para cima de você e tal. E aí, então, depois, entendendo melhor a situação, uma coisa assim, aconteceu. Ela saiu
mal na rotatória, ela foi convergir, o outro carro estava mais rápido e houve uma batida meio de lado, não deu nada, não deu perda total, não entortou erro, não aconteceu nada, gente, foi lataria, coisa besta, cara, mas besta, ela sem seguro. Aí, então, esse homem que era o pai, não, era o irmão, é o tio da moça, enlouqueceu, gente, enlouqueceu. Aí eu vou deixar aqui um pensamento para vocês. Vocês já pararam para ajudar alguém nessa situação? Eu não ia parar, eu não ia voltar, mas eu pensei, eu olhei para aquele homem e me coloquei no lugar daquela menina, entende? Porque ninguém tem direito a um abuso, entende? E tem até um crime isso, é assédio moral, gente, entende? E eu quero ensinar vocês a se defenderem. Se um homem partir para cima de vocês liguem o WhatsApp e grava, diz para ele, eu tô gravando, tá enviando tudo pro WhatsApp, não tem como você tirar de mim tudo que você tá fazendo. E aí ele vai parar, entende? Hoje nós temos essa arma, entende? Porque mesmo que arranque da sua mão, se você gravar só, não vai adiantar. Mas se você gravar pelo WhatsApp, vai direto para outra caixa. Então, essa pessoa vai pagar pelo que ela está fazendo. E ninguém tem direito de avançar em você. Um estranho, ele falou horrores, aos berros. Eu estava do outro lado da avenida, no meio de um trânsito de horário de levar a criança na escola. E ele estava pra cima da menina. Coisa horrível, horrível. A gente fala de sororidade e a gente tem. Quantas pessoas foram socorrer essa menina, gente? E depois fui saber que aquela senhorinha era a avó dela, a vozinha dela. Entende? Então a gente tem que entender que coisas são coisas, pessoas são pessoas, cada coisa no seu lugar. A gente tem que amar pessoas, ter coisas. Se você tem um carro muito mais caro do que você pode pagar o conserto, se desfaça desse raio de carro. Você me entende? Porque você vai perder a sua saúde. Você vai ter a sua liberdade, você vai bater em alguém por causa de um carro. E eu vou falar para vocês uma coisa que me ocorreu ali, aquele homem completamente descontrolado por causa de nada. Aí a moça falou, mas é porque talvez ele tenha pensado que meu filho estava no banco de trás, tal. Ué, mas seu filho estava com uma tripa para fora da barriga? Eu não falei isso para ela, mas fiquei olhando para ela assim, mas nada aconteceu, não é? Não, nada aconteceu, é que ele ficou nervoso. Então vem a palavra de Deus, nos ensina que o homem que controla a si mesmo é muito mais poderoso do que aquele que conquista uma cidade. É a pura verdade. Um homem, um senhor que parece ter uma certa educação, de certo tem dinheiro ou quem sabe o quê, mas você vê que ele ficou louco. Ele enlouqueceu por causa de um ralado no carro. Ele gritou, pirou, o cabeção quase bateu na moça. Ele não bateu porque estava todo mundo olhando para ele. Ele deu um show completo. Eu até pensei em gravar aquilo, porque é uma coisa assim que não pode acontecer, minha gente. Não pode acontecer uma coisa dessas. Entende? Porque eu posso, porque eu sou homem, eu vou assediar de uma maneira dessa uma outra pessoa, e nem que eu seja mulher. Eu vi uma vez num posto de gasolina, na Páscoa. Na Páscoa. Foi na pandemia. A mulher foi para cima do frentista depois que abasteceu e disse que não era aquele valor o combustível que ela tinha comprado. E a placa lá, desse tamanho, dizendo que era tanto e tanto. E ela foi para cima dele de dedo, porque ela é mulher, ele não pode tocar nela. E o rapaz deitou em cima do capô e ela... Eu vou te contar, eu tive que defender o guri. Eu disse, minha senhora, sai de cima dele que eu vou chamar a polícia. Essa senhora está assediando o garoto. Por que isso? Então a gente não é só o homem que faz isso. É a mulher também abusando de que os homens não podem fazer isso
conosco, né? Não podem nos encostar, não podem. Então, e principalmente nos lugares onde a pessoa é mais humilde. Então, essas pessoas fazem essas coisas, elas dizem o que querem, o que não querem, do jeito que querem, e saem assim, de alma lavada, como se nada tivesse acontecido. Só que aconteceu, entende? E elas só vão tomar vergonha, porque meu avô falava que, que ele fazia o que não devia, né, com a saúde dele, porque o médico falava para ele que ele tinha que tomar uma injeção de vergonha. Foi assim que ele parou de fumar quando ele teve infarto. Então, quando filma, entende? E a pessoa confrontada com aquilo que ela fez. Aqui na nossa cidade, nós vimos um promotor de justiça dando carteirada na entrada de um condomínio. Aí, quando as câmeras flagram e a pessoa é apanhada ali, então a pessoa tem as vergonha, fica envergonhada do que fez. Mas no nosso dia a dia, a gente tem que ter certeza que a nossa cara, como dizia aquela novela, né, não está sendo arrastada no chão da Medina diante dos céus. Porque a nossa luz, a luz da nossa estrelinha cristã, tem que brilhar. Brilha, brilha, estrelinha. Entende? E depois que a situação conseguiu acalmar, aí eu lembrei, eu disse, olha, não pode deixar os carros batidos no meio da avenida. Tem que retirar lateralmente, se eles não puderem rodar, ou então esperar a polícia de trânsito, ou se não tiver sido danos mais leves, vão até o batalhão de trânsito, aqui em Campo Grande, na Dom Aquino, lá perto do fórum, no caso delas ali, que era a saída já para Afonso Pena, sobe pela Bahia, estaciona lá, entende isso? Entendeu? Aí você para, e aí para lá, pergunta se pode levar lá, aí eles vão tirar foto, vão fazer o boletim e acabou. Foram coisas. Se você atropelou, machucou alguém saiu ferido, tem que chamar o SAMU. Ninguém pode botar a mão em outra pessoa, levantar, suspender, a pessoa pode ter uma lesão, né? Então, a gente tem que dar as devidas competências a quem é competente. Então, lavra lá no batalhão de trânsito, a ocorrência e resolve o problema material. Depois que a situação acalmou, a avó daquela menina disse para mim assim: olha, foi Deus que mandou você. Eu achei que ela ia ter uma síncope, porque ela é depressiva, ela é nervosa, ela já teve problema. Então, ela é muito nervosa. Então, a gente vê que o nosso inimigo somos nós, que agimos, somos instrumentos na mão do inimigo, falando coisas selvagens com a nossa boca. E as outras pessoas também agem sendo instrumentos. Então, o inimigo age por instrumentalidade de pessoas e Deus também age por instrumentalidade de pessoas. Nesse fim de semana, eu fui visitada por alguns homens que fazem um trabalho incrível, que são os Mormons. Entende? Eles participam de uma coisa que, no meu ver, no meu entendimento, é seita. Porque não é cristocêntrica, Jesus não está no meio disso. Mas eles são fiéis, mais fiéis do que eu. Porque a minha luz devia estar batendo na porta das pessoas. E hoje eu voltei para defender aquela moça. Entende? E ali eu disse, gente, a maioria das vezes eu não voltei. Eu não voltei pelos outros. Eu não voltei quando passei e vi alguém chorando. E eu não voltei para perguntar como aquela pessoa estava. Eu estava fazendo as minhas compras apurada e não dei uma palavra. Eu não olhei para quem está do meu lado. Eu não fui sal da terra. Eu não fui representante de Jesus que morreu por mim. Você entendeu? Então, o principal da sua vida não é encher a igreja, não é ter um monte de fotos no Instagram, de ter um monte de curtida.
ser sal da terra é quando você tá rindo no mercado, porque eu sou assim. Eu tava comentando com a senhora como é que fazia sopa paraguaia de frigideira e comprando fubá. E a gente tava conversando, veio uma senhorinha e aproximou. E a gente puxou ela pra conversa. E dali a gente descobriu que ela tava com câncer e ela tava com medo. E ela disse: Não, não tenho medo, tá tudo bem. Aí eu falei pra ela: Querida, esquenta, viva o melhor da sua vida, esses são os seus melhores anos. Você vai cuidar mais de você, você vai amar mais o seu marido, você vai valorizar as coisas pequenas. Você vai se cuidar, você vai tomar mais sol, você vai tomar suas vitaminas, sua vida vai ser boa. Ela começou a chorar. É quando você está escolhendo seu tomate no mercado. É quando você vê uma menina ser agredida no trânsito. E fazia horas que eu não fazia isso. Porque eu sei que tem muitas pessoas que me olham e não gostam. Me acham estranho. Ah, quem é essa maluca que tá aí conversando? Ou que tá... Porque não pode. Mas se eu enxuguei uma lágrima, se eu dei uma esperança, se eu perguntei, tá tudo bem com você? Você precisa de um abraço. Às vezes a pessoa tá chorando. Cara, pergunta. Às vezes o teu abraço, o teu olhar, o teu carinho vai dizer para essa pessoa que ela é importante para Deus. Que alguém se importa. Tem momentos na vida da gente que você não tem sentido a sua vida. Entende? Porque a gente tem que olhar com amor, não é com interesse. Não é eu tenho que mostrar. O que a palavra de Deus diz? Eu recebo de um pastor, eu vou contar para vocês. Ele vai pro quarto fechado dele e ele ora a Deus. Só que eu não me atrevo a olhar. Porque ele grava e a palavra de Deus diz: não mostra! Não mostra, não mostra, é tu e eu. É uma relação mais íntima que o ser humano pode ter com o pai. Entendeu? Então, quando você vai e fecha a porta do teu quarto, nem teu marido, nem o cachorro, nem o gato, nem o passarinho, nem ninguém precisa saber o que você fala com o pai. Você ia expor a sua intimidade? Não ia. Então, não mostre para ninguém. Entendeu? Eu tô te falando do fundo do meu coração. E as suas coisas, as suas loucuras, as suas coisas feias, fecha a tua porta e fala com teu pai. E do lado de fora faz brilhar a tua luz. Sabe? Sabe por que Jesus Cristo verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, 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 estava sobre ele. Sabe como é que ele levou todos os nossos pecados? Dos nossos avós, dos nossos bisnetos. Como? Porque o tempo de Deus é Kairos. Então, o erro que eu cometo hoje é um prego que está sendo pregado na mão de Jesus. É um espinho que está entrando lá. É uma chicotada, é um cuspe. Um pensamento feio contra ele. Você entendeu? Nós continuamos a bater em Jesus. Nós continuamos a desprezar o sacrifício dele. Nós fazemos isso. Eu não sei nada, não posso julgar ninguém. Mas ele vai julgar todos nós. E todo bem que eu não fizer hoje, toda palavra que eu não der hoje, vai ser cobrado diante, lá em cima. Porque ele pagou um preço muito alto por mim. E eu sou a testemunha dele na terra. Porque a palavra de Deus diz que nós não somos daqui, nós estamos aqui. Nosso destino é outro. Nós somos estrangeiros, nós não vamos ser amados. Mas nós temos que ser a melhor pessoa que nós podemos ser.
E se nós não pudermos dominar a nossa boca, nós temos que arrumar uma pedra, enfiar dentro dela para não falar nada. Se você não tiver nada de bom para dizer para uma pessoa, você não diga nada. Essa é a verdade. E quantas vezes a gente mata os nossos filhos, quem está próximo da gente, dizendo coisas horríveis e selvagens. Eu olhei para aquele homem e eu lembrei dos homens da minha vida. Eu juro para você. Aquelas pessoas que podem, que têm autoridade e que vêm para cima de você e despejam coisas horríveis. Querida irmã, você é amada do Pai, do nosso Pai. Jesus nos amou primeiro, você foi escolhida, selecionada, enviada para esse mundo. Uma nave chamada barriga de mãe. E você está aqui hoje como mãe também. Sua boca tem que ser fonte de águas vivas. Tem que dar água doce. Não água que enferma, água que destrói, água barrenta, água podre. Você já sentiu o cheiro de água podre? Se você lavar sua casa com um balde de água podre, ela vai feder por dias, não tem o que tire. Águas vivas. Quando você leva o seu filho na escola, vá proferindo palavras abençoadoras, vá dizendo para ele que ele tem a mente de Cristo, que ele é capaz de entender tudo. Que ele vai ser luz naquele lugar, que ele vai dizer palavras maravilhosas para os seus colegas, que eles vão ver Jesus nele, que eles vão ver Jesus nela. Quando seu filho vier chorar para você, dizendo: mãe, meu colega me ofendeu, eu vi a minha amiga falando mal de mim para outra. Você não vai dizer que a amiga não presta. Você vai dizer que a amiga é outra pessoa, que ela tem uma vivência, que isso deve ser normal na família dela, mas que ela tem a opção de ficar com a amiga e amar a amiga. E ensinar a amiga pelo comportamento seu, da sua filha, a não ser assim. Porque ela pode andar com todos, beijar todos, ser amiga de todos e não precisar criticar ninguém. Você entende isso? Que nunca saia da sua boca ensinar coisa do mal para o seu filho, para sua filha. Você fala para sua filha: eu falei para minha filha, gente. Ela disse: a minha colega. Eu fui tomar um copo d'água, ela estava falando mal de mim com outra menina. Eu falei para ela: filha, deve ser alguma coisa que ela aprendeu com a família dela. Você não quer mais ser amiga dela? Mas eu gosto dela. Eu disse: então, você vai amar mais ainda ela. E pelo seu amor, pelo seu respeito, pela sua amizade, você mesmo sabendo disso, você vai escolher amar essa pessoa. Porque Jesus amou você primeiro. Você não é tão bonita assim, tão perfeita assim, tão legal assim. Só quem pode mudar uma pessoa é a pessoa mesma, com um instrumento que é o Espírito Santo de Deus deixado nessa terra por Jesus Cristo, que pagou o preço por nós. Jesus levou o nosso pecado, mas vocês já viram? Tem uma imagem maravilhosa, que é uma pessoa toda gorda assim, e tem um cinzel, sabe? Aquele ferro que vai esculpindo, e a pessoa com um martelinho assim se esculpindo de dentro daquele corpo gordo, todo torto, e a pessoa está se esculpindo um corpo todo torneado e perfeito. Assim nós esculpimos a nossa alma. E o corpo, a gente pode ir na academia, a gente pode ficar gordo, pode ficar magro, pode ficar de mil maneiras, mas a nossa alma só tem um cinzel, só tem uma forma de esculpir a nossa alma toda torta, toda feia, toda errada, que é com o cinzel do Espírito Santo de Deus. Então, a busca diária da proximidade com o Espírito Santo de Deus é que vai nos transformar de dia em dia. Não vai ser
de uma hora para outra. Nós não podemos desistir. A raiz de Cristo em nós é a resistência. Ele resistiu, imagina o quanto ele resistiu. Ele resistiu ao diabo quando ele foi batizado no Espírito. Ele resistiu aos discípulos. Ele resistiu aos fariseus. Quem ele resistiu mais? O que vocês acham? Os fariseus ou os discípulos que andavam com ele? Então, tira a média. Por que a sua família, por que as pessoas que são próximas de você são assim? Quem é que Jesus mais resistiu? Ele resistiu aos discípulos. Ele disse para eles: por que eu vos sofro desse jeito? Por que vocês fazem assim? Até quando vos sofrerei? Por quê? Porque eles andaram com ele, mas não aprendiam. E nós andamos nessa terra e não aprendemos. Nós não buscamos no Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele é de quem? Ou do Espírito? Do Espírito, do Espírito. Se você anda em Espírito, você vai se conformando ao Espírito. O que é conformar? É tomar a forma do Espírito. Nós não podemos dizer que somos espirituais enquanto andamos na carne. Você não tem que olhar o que o outro está fazendo. Você tem que saber que o diabo age por instrumentalidade de pessoas. E a gente tem que aproveitar tudo que é bom. Tudo que é bom. Olha, querida, eu tô falando aqui para mulheres, mas se algum homem escutar, a mesma coisa, você é gente, como a gente. Não existe possibilidade da gente mudar a nossa alma, somente através. Alma é só Jesus e o Espírito Santo de Deus para usar o cinzel, transformar a nossa vida. Porque se você transformar a sua alma, você transforma o seu mundo. Você transforma como você vê as pessoas. Você vai conseguir dar amor para os outros. Eu sou uma pessoa que foi muito ferida. E para eu falar essas coisas para vocês, eu tive que apanhar muito de Deus. Ele chegou firme no meu corinha. São muitos anos de caminhada. Esse ano vão ser 23 anos de caminhada. E quando eu ouvi a primeira vez alguém recitar a palavra de Deus, eu falei... E eu quis. Só que é um andar, é um caminhar, é um desenvolver. Então, se você não consegue ter uma palavra doce, é porque você foi ferido. Essa ferida está aberta e está doendo. Se você tomar um banho de óleo quente, se é qualquer um que encoste em você vai doer e você vai gritar. E se te segurar firme, você vai morder. É assim que é. Então, você tem que sarar para depois frutificar. Por isso que é fruto do Espírito. É do Espírito. E eu deixo para você uma citação de uma mulher que eu escutei, porque eu escuto de tudo. E eu sou que nem os irmãos de Bereia. Eu escuto e passo a régua da palavra. Tem uma monja, chama Monja Coen, e ela fala assim, por que esse ser se manifesta dessa maneira? Por quê? E esse pensamento mudou a minha vida, apesar de eu ser cristã e ter muitos dizeres emblemáticos na palavra de Deus. Mas isso mudou a minha vida porque eu peguei o espelho e coloquei diante de mim e disse, por que a minha vida é assim? Por que as pessoas se comportam assim comigo? O que eu mereço, o que eu não mereço, o que é instrumentalidade, o que não é. E eu descobri que as pessoas podem virar do avesso, isso não tem nada a ver comigo. A pessoa pode se matar na minha frente, não tem nada a ver comigo. A pessoa pode me agredir, não tem nada a ver comigo. Porque a agressão é uma demonstração de descontrole do outro. A pessoa que grita está descompensada.
A pessoa que agride, ela tá descompensada. Quando a pessoa te diz horrores, ela tá descompensada. Isso é um problema dela. Entendeu? Você tem que saber quem você é em Cristo. E o que ele te mandou fazer. É simples assim. Ele mandou você ser o quê? Sal da terra e luz do mundo. Vai, ide por todo mundo. Prega o evangelho. E aí eu te digo, brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha. Porque se você não for exemplo, se não te doer quando passa a ambulância, você não disser Deus, manda os teus anjos lá na frente. Ajuda quem for a tá bem, a sarar. Em nome de Jesus, Senhor. Faz teu milagre acontecer. Se você vê 2 carros batidos, você não pedir que Deus mande os anjos lá para cuidar daquelas pessoas. Se você vê 2 pessoas brigando, você é participante desse mundo. Você não é só testemunho ocular de coisas irrelevantes que acontecem no seu dia. Você participa. Quando acontece um crime, as pessoas são julgadas pela ação, atos comissivos de fazer e pela omissão que elas deixam de fazer. E nós não podemos pensar que nós vamos ajudar ou contribuir com esse mundo só com palavras bonitas mandando o WhatsApp. Nos nossos grupos fechados, do lado de fora dos problemas do dia a dia. Então, eu fui confrontada hoje por essa situação e por isso que eu tô contando isso para você. Para te ensinar que se não tiver vítima, você tira seu carro do meio da rua que você ainda vai tomar uma multa. Principalmente se for uma avenida movimentada. Você tira as fotos e vai pro Detran ou espera o guincho, essas coisas. Não fica no meio da rua para não causar mais um desastre. Se tiver vítima, deixa o SAMU fazer o trabalho deles. Sempre ore pelas ambulâncias. Sempre ore pelos doentes enfermos. Sempre ore para que a palavra de Deus prospere na terra. Sempre ore repreendendo o nosso inimigo. Porque como a palavra de Deus diz, eu via o diabo caindo do céu. Nós temos que derrubá-lo todo dia para que a palavra de Deus possa prosperar na terra, para que caiam as escamas dos olhos das pessoas, elas possam ver a Cristo. Nós somos os aceleradores da volta de Jesus. Nós temos que ser aqueles que declaram Maranata. Nós temos que ser o diferente. E o diferente não vai ser o mais amado. É por isso que ele é diferente. E nem por isso o cara mais diferente que já pisou nessa terra deixou de amar. É um paradoxo isso. Ele amou quem não amou ele. Você não vai ser o mais amado, o mais querido. Quanto mais diferente você for, mais discriminado. Então você tem que saber quem você é. E por isso a palavra de Deus diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, coloque todas as suas petições diante de Deus. E Deus diz: não temas, não temas. Eu acho que, não sei se é verdade, mas eu acho que dizem que tem 365 não temas na Bíblia. Por que será, né? 365. Porque nós temos medo, porque nós temos uma carne, nós temos uma vida que é dependente de muitos fatores. É fator teto, fator água, fator luz, fator condução, fator alimentação, fator... Precisamos de tudo. Enquanto estamos aqui nessa terra. Mas quando nós formos embora, nós não vamos precisar de nada. Então você sempre pense. Isso é momentâneo, temporário. E em tudo, em tudo, em tudo eu dou glórias a Deus. Ele está no controle. Todo dia você vai dizer 80 vezes para você, ele está no controle, ele está na condução.
Eu sou apenas instrumento dele nessa terra. Os outros são instrumento de quem eles querem. O outro não importa, importo eu. Eu tenho que ser a minha melhor versão. Se Jesus chegasse hoje e olhasse para mim agora, ele ia ficar satisfeito com o que ele está vendo? Eu sou aquilo que ele esperava, que ele espera. Ele está sentado lá balançando o pé, olhando para vocês, dizendo: então, estou esperando você entender. Não adianta você imaginar que você vai achar a sua vitória num potinho, a sua mudança de vida num potinho. Não, você vai conquistar isso, você vai arrastar o que não existe do mundo espiritual para o mundo material, em oração, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Todas as coisas foram compradas pelo sangue de Jesus, foram. É como na Amazon, né? Como todas essas lojas digitais. Você compra? Comprei, tá lá comprado. Mas chega? Não chega. Por quê? Porque tem que ser entregue. O problema não é a compra está efetivada, está paga. Só que a transportadora é a sua fé. É isso aí, a sua fé que vai fazer chegar. E aí você andou 3 quilômetros, aí você desistiu. E se perdeu. Então tenha fé. Obedeça. Jesus está balançando o pé dele lá, esperando você entender que a sua parte é estar na videira verdadeira. Essa é a mangueira que está ligada na torneira. A torneira tem água, sempre vai ter água. Você é só mangueira. Se tem sujeira em você, não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, quando a água for liberada, então a sujeira vai ser empurrada e sai. Então, não adianta você pegar um palitinho e tentar tirar a sujeira de dentro da mangueira, porque não vai rolar. Entenda. Deus quer ser luz na terra através de você. Seja a sua melhor versão. O que aconteceu hoje no teu dia em que você conseguiu glorificar a Deus? A sua conversa hoje fez a luz de alguém brilhar? Deu uma luz de esperança para alguém? Direcionou alguém para uma saída? Trouxe paz para alguém? Ajudou, consolou? Às vezes no nosso dia a dia, a gente corre tanto, tão preocupado com a gente mesmo, e as pessoas estão morrendo do nosso lado. Queridas, eu amo muito vocês, espero ter contribuído com alguma coisa para o seu dia e que Deus possa fazer grandes, grandes coisas através de você. Deus te abençoe.